Irmãos e irmãs do programa Arte Espírita em Foco, nós estamos aqui com a página A Verdadeira Propriedade, na qual nós faremos a leitura e o comentário de um texto do nosso amigo J. Marques para nós conversarmos a respeito. Nós vamos ler o texto e em seguida comentá-lo. Verdade maior, então o tema o texto intitula-se A Verdadeira Propriedade. Verdade maior é a aquisição da poesia divina, exaltando a beleza de uma noite de luar, riso de criança traçado no versejar, delicada manhã a desabrochar. Até aqui, desertos atravessamos e não conseguimos deixar de chorar. Intensificamos lágrimas, retidas em aflições a alvoroçar, antenadas com recitar do verbo desenganar. Pelos caminhos de nossas vidas, então, riscamos nos céus as conjunções do verbo amar, opúsculos de sóis a despetalar, propriedades verdadeiras repartidas nos corações a sonhar, irmanadas canções a bailar, estrelas da noite a despontar. Deixamos para trás reclamações, atentos apenas ao despertar das emoções, delicadas emoções perfumadas de sensações e mescladas de tesouros imperecíveis. Então, feita a leitura da página, nós vamos fazer algumas reflexões a respeito dessa página. Nós sabemos que hoje nós precisamos ter muita tranquilidade diante do momento em que o nosso país está vivendo. Nós estamos a dias de um processo eleitoral, não sabemos se vai ter segundo turno ou não, e nós espíritas temos que ter muita tranquilidade para não enveredar pelo caminho da disputa polarizada que o nosso país está inserido. A disputa do nós contra eles. Então nós temos que ter esse cuidado de entender que nós não podemos nos inquietarmos com a situação do nosso país. Porque ganhe quem ganhar, e aqui em nenhum momento a gente vai falar em candidatura de A, B ou C. O nosso objetivo é deixar claro que ganhe quem ganhar, mesmo que o nosso candidato não seja o ganhador, nós temos que acreditar que a nossa verdadeira propriedade, o nosso verdadeiro ganho, é quando nós nos pacificamos internamente. Então vamos pegar aqui alguns trechos aqui do livro, né? Até aqui, do livro não, perdão, do texto. Porque esse texto aqui é tirado de um livro, né? Do nosso amigo que ele está divulgando. Bom, então aqui está dizendo aqui, ó. Até aqui, desertos atravessamos e não conseguimos deixar de chorar. Intensificamos lágrimas, retidas em aflições a alvoroçar, antenadas com recitar do verbo desenganar. Então vamos relembrar como era a política na época de Jesus. Então, na época de Jesus, a política era totalmente direcionada por Roma. Então, Roma dominava o mundo conhecido da época, que naquele momento ainda o Brasil, né, os países da América eram desconhecidos. Então, era a Europa e Oriente que eram conhecidos, né, aquela parte ocidental e uma parte oriental. A África e outros países ainda não se conhecia, né? Lógico, o Egito era conhecido, a Núbia era conhecida, mas em relação aos demais territórios africanos não. Então o mundo era ali no Ocidente e uma parte do Oriente. Então naquela época Roma dominava o mundo.
E qual era a política de Roma? Era uma política extremamente injusta, em que havia uma desigualdade social profunda, em que nós verificávamos que Jesus ele trouxe um outro olhar. E aí a gente volta aqui ao primeiro item, né? Que ele fala aqui, verdade maior é a aquisição da poesia divina. O que Jesus trouxe para nós de Boa Nova? Um dos grandes contextos da Boa Nova é exatamente amar os vossos inimigos, que é algo que nós ainda temos como desafio. Então hoje, nos momentos atuais, logicamente muita coisa mudou, mas ainda existem alguns traços de semelhança entre o tempo atual e o tempo de Roma. E esse traço é exatamente a desigualdade. A desigualdade social, não tão profunda como hoje, como naquela época, mas ela existe ainda, nos mostra que muitos companheiros acham que a verdadeira propriedade é a propriedade da conquista, a propriedade da ascensão política, da ascensão no poder, na ascensão de pessoas que vão conduzir a política humana de forma inadequada. O espírita ele tem que ter muito cuidado, porque a gente está vendo alguns segmentos espíritas tomando partidos, né? Pessoas que se dizem oradores espíritas que estão defendendo propostas ideológicas. Então o espírita, no entendimento que é a verdadeira propriedade, ele não pode cair nessa falácia de usar o centro espírita como tribuna política. Nós não podemos usar a tribuna da casa espírita para fazer pregação de candidatos. Enquanto cidadãos, fora da casa espírita, nós podemos ter as nossas opiniões. Então, cada um de nós vai ter aquela pessoa da sua preferência. Mas dentro da casa espírita, nos grupos espíritas, nos grupos de postagem espírita, não podemos adotar um critério de polarização. Nós temos que entender que o que levaremos daqui, o que nós vamos levar para o mundo espiritual, é exatamente o bem que fizermos ao nosso semelhante, independente se ele é evangélico, se ele é umbandista, se ele é candomblessista, se ele é budista. Nós temos que nos propor a amar a todos de forma igual. E temos também, inclusive, que desenvolver um sentido de tolerância com quem está no poder, com os Césares atuais, né? A gente pode até discordar deles ideologicamente, mas muitos deles são doentes da alma, são pessoas que foram alçados ao poder e que não estão conseguindo executar a tarefa que lhes foi designada no mundo espiritual. Então, esse entendimento fará com que nós nos tranquilizemos com o contexto político do nosso país. Independente de quem ganhar, nós temos que continuar a nossa luta contra o egoísmo, o orgulho e a vaidade interior. O mundo não vai acabar para nós porque o fulano de tal que a gente não gosta vai ganhar a eleição. O mundo não vai acabar para nós porque uma pretensa ideologia que nos desagrada vai ser vitoriosa agora em outubro. Nós temos que continuar pautando a nossa meta em Jesus. E Jesus, naquela época, ele nos falou: amai os vossos inimigos. Nós temos o exemplo ímpar de Joana de Cusa, que quando ela foi presa, né, ela já era destituída de riquezas, ela já estava destituída de beleza, né? E ela foi levada ao circo romano para ser martirizada. E aí, na hora que ela estava sendo martirizada, o seu filho, que estava ao lado dela, pediu para que ela abjurasse ao Cristo. E ela disse: não, meu filho, eu não vou abjurar ao Cristo. Nós vamos morrer em nome dele. E aí o carrasco disse para ela: ah, então quer dizer que esse teu Jesus aí, ele só te ensina a morrer. Aí a Joana de Ângeles falou: não,
ele me ensina também a amar os meus inimigos. Então, amar os vossos inimigos, essa compreensão que precisamos pautar nas nossas vidas, de aceitar, de sermos tolerantes com os diferentes, com as diferenças, é que tem que nortear nossa existência. Porque senão nós não vamos colaborar com Jesus na construção do mundo regenerado. Porque quando uma pessoa que não nos desagrada estiver na política e a gente ficar com ódio, ficar falando coisas inadequadas, nós não estaremos colaborando com a ambiência espiritual equilibrada que precisamos para que Jesus e os espíritos regenerados se façam presentes. Agora, logicamente que enquanto cidadãos, fora da casa espírita, fora do contexto doutrinário, nós temos todo o direito de ter as nossas opiniões, sejam elas de que ideologia for. Mas dentro da casa espírita, por recomendação dos amigos espirituais, nós temos que ser cuidadosos nas nossas falas. A gente tem a referência de Freitas Nobre, que aqueles companheiros mais antigos na doutrina, né, conhecem, que é um companheiro que ele foi político, era espírita, foi político. Inclusive ele estava até naquela parte do pinga-fogo, né, que Chico Xavier participou. E ele era uma pessoa extremamente equilibrada. Ele era espírita, mas ele não usava a tribuna espírita para pedir voto para ninguém. E quem viu Pinga-Fogo lembra que um determinado jornalista quis aproveitar a oportunidade para saber a opinião política do Chico Xavier. E aí ele pergunta para o Chico: Chico, o que você acha em relação à tortura no nosso país? Você considera, o que você teria a dizer em relação àqueles que estão torturando brasileiros? E a resposta do Chico foi extremamente sábia. Ele falou o seguinte: existem momentos em que o exército e as forças armadas, por recomendação da espiritualidade, precisam conduzir a nação. E nós temos que respeitá-los. Aí depois outros companheiros, né, críticos do Chico, né, falaram assim: ele ficou em cima do muro, ele não falou nada. Então vejam bem, naquele momento era a década de 70, né, eram os anos de chumbo, era aquela época que o AI-5 estava em alta. Imagina se o Chico Xavier condena os torturadores. O espiritismo seria perseguido, ele seria preso, e aquele debate seria totalmente desqualificado, e ele poderia sofrer consequências graves pelas suas declarações. Então, sabiamente, e com a inspiração de Emmanuel, logicamente, ele não ficou em cima do muro. Ele falou que há necessidade, em alguns momentos, de conduções difíceis para alguns companheiros, para que o país ficasse numa situação equilibrada. Tivemos também a posição do nosso companheiro João Goulart, que era o presidente na época. Ele falou o seguinte: eu não vou resistir, porque senão vai haver derramamento de sangue entre os meus irmãos. Então vejam, vocês não acham que nessa decisão de João Goulart teve aí a inspiração do seu anjo, o seu espírito protetor, da espiritualidade? Porque o nosso país está programado para ser o coração do mundo e a paz do Evangelho. Nós ainda estamos construindo esse debate, nós estamos construindo esse processo, ainda não conseguimos consolidá-lo. Ele está a caminho, ele está num processo de construção. Então, para que tal aconteça, as polarizações radicais, as trocas de ofensas, as trocas de opiniões inadequadas, elas têm que ter o devido cuidado a ser colocado. Então, cabe a nós, espíritas, sermos conciliadores, sermos aqueles elementos que entraremos no quadro social
não para botar lenha na fogueira, não para fazer uma bancada espírita, como alguns companheiros de outros segmentos adotam, né? Ah, o padre fulano é candidato, o pastor tal é candidato. Então, ao Espiritismo não está designada essa tarefa. A tarefa da doutrina é de conciliação, é uma tarefa de pacificação da humanidade, de regeneração da humanidade. E por isso que a espiritualidade no Evangelho nos fala sobre a verdadeira propriedade. Porque a verdadeira propriedade é nós estarmos compenetrados no nosso papel de seres que entrarão no quadro social para ajudar os nossos semelhantes, independente da cor ideológica, da cor partidária. Estamos conduzidos, estamos sendo levados, estamos sendo convidados por Jesus a não cometermos os mesmos equívocos que cometemos em reencarnações anteriores, nos quais muitos de nós estivemos ligados a outros segmentos religiosos, a partidos políticos que ocasionaram guerras santas e todo esse histórico da humanidade em que se matava em nome de Deus e se matava em nome de Jesus. Então nós não podemos repetir esse equívoco. Então essa minha fala de hoje é no sentido de nos tranquilizarmos, de nós fazermos uma reflexão sobre o que ficará para nós depois de outubro. E volto a repetir, não estou fazendo defesa de candidato nenhum. Eu estou apenas relatando a necessidade de nós espíritas nos pacificarmos e aceitarmos o que vier. Não é? Independente se seja A, B ou C que ganha a eleição, nós temos que estar conscientes de que o nosso papel é nós ajudarmos a regeneração planetária. E a gente sabe que a transição ela é difícil. As ideias radicais, as ideias ainda obscurantistas, ainda estarão um determinado período presente no mundo. Como combatê-las? A partir do momento que nós nos pacificarmos, a partir do momento que nós lutarmos contra o egoísmo, o orgulho e a vaidade e compreendermos que a verdadeira propriedade está no amor. Está no amor ao próximo. E aí a gente queria ler aqui a outra colocação do J. Marx, que ele fala assim, ó: pelos caminhos de nossas vidas, então, riscamos nos céus as conjunções do verbo amar, opúsculos de sóis a despetalar, propriedades verdadeiras repartidas nos corações a sonhar, irmanadas canções a bailar, estrelas da noite a despontar. Deixamos para trás reclamações, atentos apenas ao despertar das emoções, delicadas emoções perfumadas de sensações e mescladas de tesouros imperecíveis. Então, na construção do mundo regenerado, nós temos que pautar as nossas vidas pelo verbo amar. Amar o negro, amar ao homoafetivo, amar ao morador de rua, amar aquele que pensa diferente de nós, aquele que ideologicamente tem outro olhar, auxiliar naquilo que for possível com os nossos governantes, e isso não significa nós sermos coniventes com erros que possivelmente eles possam vir a cometer, mas não adianta a gente partir para a revolução violenta, adotarmos essa disputa ideológica que está acontecendo no nosso país atualmente, em que você vê que muitos de nós vai ter que ter cuidado ao sair de casa no domingo, quando for a eleição, porque se você tiver uma cor diferente na camisa, alguém pode te agredir, né? Sair com uma cor específica na vestimenta, a pessoa pode achar que você é de um determinado candidato e te agredir. Então, esse olhar, esse cuidado, essa certeza de que nós conseguiremos superar o obscurantismo, que nós conseguiremos superar as trevas da ignorância, as trevas do ideologicamente radical, nós temos que ter.
E de que forma? Volto a ressaltar com vocês a importância da união do movimento espírita. Volto a ressaltar a importância de nós nos unirmos, darmos as mãos, deixarmos de lado as nossas divergências, as nossas inconsequências e caminharmos juntos na direção de um processo de regeneração pelo amor. É a revolução silenciosa que Jesus colocou para nós. Então Jesus, ele nos convida a uma revolução em que começa dentro de cada um de nós. Uma revolução que começa dentro dos nossos corações, das nossas almas, quando nós depuraremos os nossos pensamentos, quando nós estaremos colaborando através da oração, através de uma atitude melhor, através de ir ao encontro da dor, ir ao encontro do sofredor para auxiliá-lo. É esse o papel da doutrina espírita. E com isso, nós estaremos construindo uma sociedade melhor, que futuramente, quando os nossos irmãos regenerados que já estão reencarnando começarem a vir com mais consistência, essas ideias cristãs tiverem mais consistências, essas questões obscurantistas, ideologicamente incorretas, esses companheiros que infelizmente ainda tombam na corrupção, eles serão exilados para mundos primitivos. Então a gente não precisa ter pressa, não precisa ficar preocupado. Como é que o Brasil vai ficar? Será que o Brasil realmente vai dar certo? Será que aqui vai ser a pátria do evangelho mesmo, né? Como é que vai ficar se fulano de tal ganhar a eleição? Vai ficar num momento ainda difícil. A gente sabe que nós ainda teremos algum tempo para superar os nossos problemas morais, educacionais e sociais, mas vai chegar um momento em que nós vamos vencer, em que o Cristo vai vencer, em que os religiosos vão deixar de lado as suas incoerências e vão dar as mãos por uma causa maior que a causa do Cristo. A gente já está vendo aí o Papa Francisco, que já tem uma postura diferente. Temos companheiros evangélicos que têm outra postura, nem todos são radicais, né? Nem todos condenam a religião alheia, né? E nos vários segmentos religiosos temos aquela nossa irmã que é budista, é monja, eu esqueci o nome dela, é uma monja, né? Que ela também é uma pessoa bem equilibrada, a gente já viu